A paz do Senhor Jesus, é, a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus e, e todos os visitantes que não fazem parte deste canal, né, que também irão entrar, né, neste vídeo. Eu estou aqui para esclarecer, né, o motivo de eu ter ficado por algum tempo, né, sem postar vídeos. E eu estou aqui esclarecendo. Eu estou triste e alegre ao mesmo tempo. Triste porque eu não avisei a vocês. O motivo de eu ter parado, eu não fiz isso, e eu acho que isso foi a segunda vez que eu errei, né, que eu cometi este erro, né? E o motivo, irmãos, é porque aconteceu algo comigo, né? Isso foi mais de uma vez, né? Em relação à minha vida espiritual, ao meu relacionamento pessoal com Deus, né? E com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Aconteceu algo comigo e eu senti, né? E eu senti de afastar um pouco novamente. Para quem não sabe, né? Acho que eu já até avisei aqui no canal já, que eu já sou participante, né, da mesa do Senhor, isto é, da Santa Ceia. E então, vocês que já servem ao Senhor sabem a seriedade, né, o quanto é sério a Santa Ceia, né, e nós não podemos de maneira alguma participar de qualquer maneira, né, estando em pecado, né, a gente não pode beber e comer, né, da carne do nosso Senhor indignamente. Mas vale lembrar que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, como diz a palavra do Senhor. Se não me falha a memória, ali no livro de 1 João está escrito sobre isso. Irmãos, então eu cometi algo contra o Senhor e é proveniente da carne, é algo da carne. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 12, do versículo 7 ao 11, ou 12, se não me falha a memória, mas creio que até o 11, vai falar acerca de um tema, o espinho na carne de Paulo, né? Então, eu basicamente tive um espinho na minha carne também, né? E eu senti, irmãos, de não participar. Deus usou um irmão esses dias, recentemente, ainda estava fora de comunhão. Deus deu uma visão para ele em um sonho. E nesta visão, neste sonho, o irmão Carmelindo, ele me via ali ajoelhado do lado do altar da igreja onde eu congrego. Eu sou da Deus e Amor. Então ele me via ali, o altar estava assim, né? Ali no altar, no meio assim, e eu estava no lado no lado da direita, assim. Na minha visão, na direita, né? E depois, e ele me via com as minhas vestes toda branca, irmão. As minhas vestes estavam todas brancas, toda branca, alvo como a neve. E depois ele me via no altar, em pé no altar. E ele me via com uma Bíblia, a Bíblia estava ali, né, no altar, né, ali no meio do altar, né? E eu também ainda estava com as minhas vestes brancas, né? E ele via a Bíblia que eu estava usando, toda branquinha, a Bíblia toda branquinha, irmãos. Olha que tremendo. Mas quando eu ouvi isso, eu fiquei triste ao mesmo tempo e alegre ao mesmo tempo. Triste porque, e ele disse, inclusive, antes de eu falar,
que Deus estava dizendo, no sonho, na visão, ele dizia: venha, eu estou com pressa, venha. Ele estava me chamando de volta. Estou com pressa de você. Volte, né? Então, então eu fiquei triste porque eu estava ali, irmão, também, naquele dia eu estava passando por uma luta travada, uma luta tão grande, irmãos. Só Deus sabe, irmãos. Uma batalha espiritual, sabe, irmãos? Entre a carne e o espírito, é uma luta, irmãos. Sabe, só Deus sabe o que eu passei. Então eu fiquei feliz, né? Triste porque eu senti que ele tava me chamando já talvez, né? Há algum tempo ali, né? E eu não tava percebendo. E então ele me falou comigo, o Senhor falou comigo. Irmãos, então é isso, sabe? Então, irmãos, o que eu digo a vocês é que Deus sabe de tudo, né? Deus conhece a minha mente, meu coração, as minhas fragilidades, né? Eu sei que, né, recentemente, foi mais de uma vez que aconteceu, eu cometi esse pecado, né? Este pecado proveniente da carne. Então, irmãos, eu sinto, teve um dia que eu até fiquei pensando, colocava a mão teve dia que eu coloquei a mão, né, nos pedidos de oração que fica ali na mesa, e eu fiquei até meio assim, meio com um receio, assim, sabe? Tinha acontecido algo, o irmão Carmelino pediu para eu colocar, falou que eu podia colocar a mão, né? Eu estava fora de comunhão, então eu não estava no banco, eu não senti que eu fiz ali, não senti de fazer, mas aí eu acabei fazendo e eu pedi perdão ao Senhor por isso. E então eu falei com a irmã Nilza, falei sobre isso, que se tinha problema, eu coloquei a mão ali tudo, expliquei para ela, que é a dirigente da igreja onde eu congrego. E ela disse: se você não estiver em pecado, não tem problema, tá tudo bem. E como eu disse a vocês, recentemente eu estava passando por esse processo, por essas provações, por essa luta, né, por essa batalha, né, da carne contra o meu espírito. Então eu senti, irmãos, eu estava ali tão fraco, sabe? Eu estava ali prestes a coxear, mas eu senti que não aconteceu nada. Então, irmãos, é isso. Agora eu vou voltar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu vou voltar. Eu quero fazer lives de oração, quero fazer live de pregação. Eu quero fazer, se possível, até mesmo campanha, né? Fazer os vídeos de oração, como outrora eu fazia, né? Amém, irmãos? Eu creio que grande será a obra do Senhor. Amém? Através deste canal. Que Deus abençoe cada um poderosamente, em nome de Jesus.